Previdência passa pela comissão especial da Câmara dos Deputados e deve receber um projeto substitutivo. Para falar sobre os entraves para aprovação da nova Previdência, eu converso com o deputado federal pelo Partido Progressista de São Paulo, Guilherme Muraro Derrite, o Capitão Derrite. Deputado, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da NGT. Prazer é meu estar aqui e poder levar informação para a população que nos assiste. Deputado, começa mais uma semana lá na Câmara dos Deputados e eu queria conversar com o senhor na comissão especial. O presidente da comissão, que é seu colega de partido, do Partido Progressista, o Marcelo Ramos, disse que o cronograma da reforma só não será cumprido se Jair Bolsonaro continuar atacando o Congresso. O senhor compartilha dessa ideia? Eu acredito que não, só uma correção, o Marcelo Ramos é do partido do PR. Ah, não do é PR, PPR. desculpa. Eu acho que ele está ali na função dele como presidente, ele quer que a coisa aconteça, que a comissão ela dê andamento aos debates sobre a reforma da Previdência. O presidente também tem esse interesse, só que nesse meio tempo a gente tem as mídias sociais, que por vezes são fomentadas ali por milhares, milhões, na verdade, de seguidores, e acabam criando esse embate entre Congresso, entre o Poder Executivo Federal. Acho que o objetivo de todos é o mesmo, é fazer com que a reforma caminhe e que ela seja aprovada, mais importante que seja aprovada, e que o país saia desse déficit gigantesco de bilhões de reais, né? Então, acredito que essa semana, que vai completar as 10 sessões, que são aquelas que os deputados podem apresentar textos para alterar a PEC enviada pelo governo, a partir daí os debates passam a ser mais técnicos, mais incisivos, ponto a ponto, e a gente vai conseguir caminhar com a reforma da Previdência na comissão especial. Deputado, muito se diz aí que a fraca atuação do governo no Congresso estaria gerando aí um substitutivo da PEC da nova Previdência para que a Câmara dos Deputados assumisse aí o protagonismo dessa reforma da Previdência. Para o senhor é hora aí de se pensar no protagonismo? É sério essa questão aí de um substitutivo para a PEC da nova Previdência? Eu acredito que não, porque as pessoas que estão falando... Primeiro que eu só ouvi boatos também. Eu recebi essas informações através da imprensa, da mídia, das mídias sociais. Eu não vi nada concreto. É importante dizer que o senhor está na comissão especial. Eu faço parte da comissão especial e só ouvi boatos. Agora, a questão do protagonismo, eu acho que quem pensa dessa maneira está pensando errado. Porque existe a soberania entre os poderes. O Poder Executivo já enviou o texto da PEC e o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, tem autonomia para apresentar propostas. Então, não tem que se falar em destaque. Eu quero estar em maior destaque porque foi o Congresso que apresentou. Existe tempo hábil e é na comissão especial que a gente pode alterar o texto que foi enviado pelo Poder Executivo, pelo governo, e a partir daí a gente discutiu o que é melhor para o Brasil. A partir do momento que nós focarmos na população e no crescimento do país como um todo, em resolver o problema da Previdência, que é deficitária, acho que isso daí passa a ser segundo plano. Eu não acredito em projeto substitutivo. Deputado, o senhor apresentou também uma proposta para mudanças aí, para mudança especificamente da carreira dos militares. Eu queria que o senhor explicasse, então, qual é essa mudança que o senhor está apresentando. Eu estou colhendo assinaturas para chegar nas 171, que é o mínimo que a lei estabelece, para poder apresentar na comissão especial. A gente passa a discutir. São 2 emendas ao texto, as principais. Primeiro, que fala sobre os militares estaduais, porque os militares estaduais eles ficaram no limbo. A legislação fala o seguinte, que a partir da aprovação da PEC 06, que é a reforma da Previdência, mais o projeto de lei 1645, que é a reestruturação da carreira das Forças Armadas, 6 meses depois virá uma lei complementar que vai vai tratar inatividades e pensões dos militares estaduais. Eu quis me antecipar. O que eu estou querendo? O mesmo tratamento que os militares das Forças Armadas estão tendo no PL 1645, eu quero colocar isso no texto constitucional. Por isso que eu estou apresentando uma alteração do texto constitucional, garantindo para o militar estadual a paridade, a integralidade. Isso são coisas que o militar estadual já tem, pelo menos em São Paulo, mas alguns estados não têm. A exemplo de Espírito Santo, que hoje o policial militar e o bombeiro militar trabalha 35 anos, já recolhe uma alíquota de 14% e não tem paridade e integralidade. Na verdade, eu estou tentando salvar alguns militares estaduais de alguns estados que estão abandonados e eu tenho receio que uma lei complementar posterior não venha dando o mesmo tratamento
que as Forças Armadas merecem, eu apoio o PL 1645, só que eu quero um igual tratamento para os militares estaduais. Basicamente é isso daí. E até com uma regra de transição diferente. Nós queremos colaborar, os militares estaduais querem colaborar com a reforma da Previdência. Mas 17% para quem já está na ativa, em cima do tempo que falta para aposentar, que é a regra de transição criada para os militares das Forças Armadas, eu acho que o militar estadual é muito pesada. Por isso eu apresentei um texto alterando para 10%. Estou falando do policial militar e bombeiro militar que estão efetivamente no combate na rua. A gente sabe que o militar das Forças Armadas ele está mais aquartelado. Então eu apresentei essa alteração para 10% da regra de transição para o tempo que falta aposentar e para as mulheres militares, que foram as únicas em todo o Brasil. Para vocês terem uma ideia, a mulher militar, todas as mulheres elas têm uma diferença de idade para aposentadoria, tempo de serviço, então ela trabalharia um pouco menos que os homens, seja no trabalho no campo, seja professor e até as carreiras correlatas, policial civil, policial federal, policial rodoviário federal, a mulher aposenta mais cedo que o homem. E as mulheres militares não tiveram esse direito garantido na PEC, nem no PL 1645. Então eu estou propondo essa alteração, passando as mulheres militares a aposentarem com 30 anos de efetivo serviço e não 35 como os homens. E como os homens também uns 35 anos, a gente tem conversado com muitos outros deputados também que vêm da carreira militar, são policiais, e que eles dizem que realmente é muito difícil se cumprir aí os 35 anos. Como houve uma mudança, com certeza terá uma mudança aí com os trabalhadores rurais, também poderia se fazer uma mudança também na carreira dos militares. Você concorda com isso? Eu concordo. Tem gente que defende vamos permanecer com os 30 anos. É o meu posicionamento também. Eu também gostaria que isso acontecesse. Mas ali, estando dentro do campo, vamos dizer assim, pisando na grama lá, que é o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e a Comissão Especial, eu acho pouco provável a gente conseguir essa aprovação, manter os 30 anos. Por conta disso, eu apresentei essa minha emenda ao texto, garantindo uma regra de transição inferior à das Forças Armadas, quase metade do tempo. Eu vou dar um exemplo. Um policial militar com 10 anos de serviço, faltam 20 anos para ele se aposentar. Pela regra enviada pelo governo, aplicaria 17% em cima dos 20 anos. É o tempo que aumentar o tempo de serviço dele, ou seja, 3,4 anos. Pela minha emenda, aplica-se 10% e não 17% em cima dos 20 anos. Então ele trabalharia 32 anos e não 33,4, quase metade do tempo. Então acho que tem que achar um meio termo e a política é isso, é debater, conversar e achar um meio do caminho. Nem tanto benéfico para um e nem prejudicando tanto. A gente sabe que os policiais militares, bombeiros militares vêm sofrendo há anos e anos. A gente perde por ano mais de 400 policiais militares mortos em serviço no Brasil e por conta disso eu quero garantir uma regra de transição menor do que a dos militares federais. Deputado, a gente está encerrando a nossa entrevista, mas antes de encerrar eu queria que o senhor dissesse aí qual a sua expectativa aí para aprovação da nova Previdência, o tempo que isso vai tomar aí, passando aí pela Comissão Especial e a votação em plenário na Câmara dos Deputados. Eu estou muito confiante, eu sei que eu sou muito otimista, mas eu acredito que ainda no primeiro semestre a gente vai aprovar, tanto na Comissão Especial, todas as alterações do texto constitucional, vai para o plenário e ela vai ser aprovada ainda no primeiro semestre. E mais do que isso, agora falando já como vice-líder do governo, escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro, eu acredito que depois da reforma da Previdência, a gente vai ter uma reforma tributária impactante, junto com isso, simultaneamente, a aprovação do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, e a partir daí o nosso país vai ter credibilidade e o capital estrangeiro vai começar a entrar e a nossa economia, se Deus quiser, vai crescer a níveis impactantes no nosso país. Deputado, queria muito agradecer mais uma vez a sua presença aqui no NGT Notícias. Muito obrigado, foi um prazer. Esse foi o capitão Derrite do Partido Progressista, deputado federal pelo estado de São Paulo. Muito obrigada pela sua participação e eu te aguardo na próxima edição do NGT Notícias. Até mais!